Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar com você mais uma vez nessa aula, nesse dia. Somos gratos ao Senhor pela sua vida, pela sua família. E nós estamos aqui nessa manhã para poder compartilhar com você mais uma aula da escola bíblica. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos aqui para transmitir essa aula. Nós vamos falar sobre o Pai e o Filho, a perfeita harmonia eterna. Nós vamos falar de Jesus, vamos falar do eterno Deus. E nessa lição nós vamos estar compartilhando sobre esse relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. E nós vamos aprender muito nesse dia, nessa manhã. E nós queremos compartilhar com você. E eu peço que você compartilhe essa aula, que você também esteja aprendendo conosco. Se for possível, pegue sua Bíblia, faça suas anotações. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Jardim Alvorada, em Santo André. Somos gratos ao pastor Washington, que nos concede essa oportunidade de estar aqui ministrando. Quero estender também a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Campassi, que é o presidente aqui do nosso campo de Vila Alzira, em Santo André. E somos gratos ao Senhor por isso. Também louvo a Deus pelos demais professores, pelo pessoal do áudio, vídeo, visual, que tem sido o nosso apoio. E principalmente você, meu irmão, minha irmã, meu amigo do YouTube, que sempre está nos acompanhando e nos ajudando, a compartilhação da palavra de Deus, para que outras pessoas possam ser edificadas, lares serem curados. E eu acho isso muito bom, que nós vamos falar sobre essa harmonia, para nós entendermos, quais são os benefícios que foram concedidos para mim e para você, através de Jesus, e o relacionamento de Jesus com o Pai, do Pai para com o Filho, e nós vemos que Jesus ele teve esse prazer de ensinar os seus discípulos, de ensinar as pessoas que estavam à sua volta, que ele não veio fazer a vontade dele, mas sim a do Pai, e é isso que nós vamos estar aprendendo neste dia. Eu quero fazer uma breve oração com você. Pai, nós queremos te agradecer por compreender nesse dia que o Senhor manifestou o seu amor através de Jesus Cristo, e que nesse momento, nesses minutos que nós vamos estar aqui, que o Senhor possa nos conceder a sua graça, a sua sabedoria, para que nós possamos dar condução a essa lição, e que eu seja abençoado, meus irmãos sejam abençoados, e que esta palavra alcance vidas e famílias para a glória de Deus. Meus queridos, nosso texto de referência hoje, ele está em João capítulo de número 5, a partir do verso 19, 20, 22, 23, depois nós vamos para o 26 e 27, ok? Então anote aí, vamos lá. Diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não fazer pelo Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho fez igualmente. Já começa a instrução aqui. Aí diz assim: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vós maravilheis. Vocês vão ficar assim maravilhados com o que vai acontecer. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Olha só, Jesus dizendo e orientando. Também o Pai ninguém julga, mas ao Filho, Jesus, deu ao Filho o poder, a autoridade de todo juízo. 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Isso é uma palavra de advertência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho a ter a vida em si mesmo. Porque ele deu poder para exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então nós vemos aqui essa triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia. E o interessante é que nessa lição que nós vamos estar discorrendo nesse dia, nós vamos ver que o evangelista João, o evangelho de João, melhor dizendo, ele vai relatar fatos para nós que mostram Deus na vida de Jesus de uma forma muito intensa, desse relacionamento, que ele veio fazer a vontade do Pai. E o próprio Jesus descreve que ver o Filho é como ver o Pai. Isso, muitas pessoas, houve uma interrogação de uns discípulos: mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim: quem vê o Filho, ou seja, quem vê eu, está vendo o Pai. Então, a princípio, isso se tornava um confronto e algo novo de compreensão, porque trazia uma confusão, ele sendo o Messias, mas o que evidenciava
esse fato para que eles crescem. Eram sinais e maravilhas, curas e libertações que já estavam sendo estabelecidas. Então as pessoas, eles criam por causa dos sinais, porque assim, eles falavam assim, mas quem é esse? É José, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, é José, aquele que veio de Nazaré. Então, mas como que pode ser? Então, houve realmente um convencimento, e esse convencimento se deu através dos sinais e maravilhas que ocorriam. Então, nós vemos aqui que, através disso, que Jesus descreve ver o Pai. Ver o Filho era como ver o Pai, que está lá em João capítulo 14, verso 9. E o apóstolo Paulo, eu amo esse texto, que diz assim, ele escreve que através do Filho, o Pai visitou o seu povo, ou seja, através de Jesus Cristo. E nessa perspectiva, Jesus é a revelação plena e definitiva do Pai. Então, interessante, quando nós voltamos e olhamos para o Antigo Testamento, havia uma manifestação de Deus, né? E essa manifestação era muitas vezes através de sacerdotes, profetas e juízes, e depois também teve a manifestação através de Moisés, os sinais, né, que seguiram também o povo na peregrinação e assim por diante. O que eu quero dizer? Aqui, agora entra a figura de Jesus, na representação do próprio Pai, mas na pessoa de Jesus fisicamente, nascido de uma Virgem Maria, e aí nós vemos toda a história, o descorrer de João agora, que está nos trazendo essa unidade de Pai e Filho, né, dessa igualdade e essa junção que nós estamos vendo aqui, porque o tópico diz assim, o amor do Pai é visto no Filho, e essa manifestação diz assim, o Filho de Deus possui a mesma natureza e a essência de Deus, é a mesma. E o que nós vamos assim, porque lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas sim tenha vida eterna. Então o que você quer dizer, irmão Marcos, nesse dia? Eu quero te dizer que esse versículo, ele é admirável e ele é uma chave, né, para transformações de vida, todo aquele que crê. Então, se você crê, você tem a bênção. Se você não crê, você é uma escolha. Não é que você vai deixar de ter a bênção, são escolhas. Existem escolhas que nós vamos tomar nas nossas vidas, que elas serão essenciais. Aqui nós estamos falando de coisas espirituais, da eternidade, daquilo que o Senhor veio propor para a humanidade. Para todo aquele que crê, não se perca, mas sim tenha a vida eterna. Então nós vemos que essa dimensão, a gente só pode receber essa adoção como filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Então isso é a vontade do Filho, é a mesma do Pai, para que todo aquele que crê não pereça e sim tenha a vida eterna. Então o que eu vejo? O Evangelho, a pregação do Evangelho é para todos, sem distinção de raça, cor, de posição social, a questão da sexualidade. O Evangelho é para todos. E o Evangelho é transformador. O Evangelho, ele vai nos apontar o que nós devemos fazer ou não devemos fazer, o que agrada a Deus e não agrada a Deus. Então, ele é acolhedor por quê? Ele fala assim, vinde a mim todos vós, vinde a mim. Então, esse é o Evangelho que Jesus veio ensinar. Esse é o Evangelho acolhedor. E esse Evangelho é a manifestação do Pai no Filho, para todo aquele que crê. Então, nós vemos aqui que lá em João capítulo 5, verso 30, diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Lembra que nós lemos João 3,16? E Deus enviou seu Filho amado, e Jesus entendeu, ele falou, eu não venho fazer a minha vontade, eu venho trazer a salvação para toda a humanidade, a todo aquele que crê. E isso é extraordinário. Extraordinário porque eu vejo esse Evangelho como realmente acolhedor. Então o Filho foi enviado para fazer as obras do Pai, dar continuidade às obras do Pai. O Filho de Deus nos ensina a nos empenhar e promover os interesses do Pai, ou seja, assim como Ele é, ter a convicção que não podemos fazer nada de nós mesmos. Aí o que acontece? Hoje eu entendo que eu sou dependente de Jesus e sou dependente hoje do Espírito Santo, para que eu possa realizar ou fazer alguma coisa. E aí nós devemos nos sujeitar à vontade do Pai, buscando reconhecer a vontade dEle para as nossas vidas. E muitas vezes assim, aí fica a pergunta, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui. Aqui estão as Escrituras, aqui está a palavra, aqui eu tenho um manual, eu tenho todas as orientações que eu preciso para ter uma vida de relacionamento com Deus. Então, quando hoje nós temos, você imagina, naquela época tinha uma grande dificuldade.
Para isso que foram escritos a Bíblia Sagrada, inspirada por homens de Deus, para nos trazer essa revelação. Hoje ficou muito mais fácil, ficou muito mais prático. Então, hoje nós temos uma diversidade de literaturas, temos muitas coisas boas. O que eu e você temos que ter é o seguinte, é o discernimento, é o entendimento racional do que é da parte de Deus e o que não é da parte de Deus. Mas isso, na nossa maturidade, na nossa jornada cristã, nós vamos aprendendo todos os dias. Devemos sujeitar a vontade do Pai, buscando reconhecer a vontade dEle em nossas vidas. E aí, o que acontece através disso, irmão Marco? O texto diz aqui no tópico 2 assim, ó, o Filho revela a vontade do Pai. Então, o Jesus, ele está revelando a vontade de Deus para a humanidade, através dele, ele sendo Deus também. Então, nós vemos que João, no Evangelho de João, revela que o Verbo se tornou conhecido, lá em João 1,18. Ou seja, Jesus diz que ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Ao Filho, e aqueles a quem ele quiser mostrar, ou em outra tradução assim, e aquele que ele quiser revelar. E essa revelação, ela já foi nos concedida, através de Jesus Cristo. E isso é tão maravilhoso, porque essa revelação, ela se deu também, o Filho de Deus, na criação. Logo no início do Evangelho de João, nós lemos e vamos entender que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é o Verbo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o próprio Jesus, junto com o Pai, estava. Aí quando nós vemos em Gênesis, fala assim, ó, façamos o homem nossa imagem e semelhança, né? Então, nós vemos que toda a obra da criação, toda a obra da eternidade, toda a obra que está já sendo projetada, sempre esteve no coração do Pai e do Filho. Então, o Filho de Deus, nós falamos de Jesus, ele é divino. E nisso nós aprendemos aqui que a nossa mente, ela é limitada e isso não... Nós vamos ter muitas dificuldades e capacidades de compreender o grande segredo dessa cristologia, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E o Pai e o Filho aparecem na Bíblia no mesmo grau de divindade. E uau, extraordinário, porque quando nós vamos ler a história, nós vemos que é algo puro, santo, imaculado. E aqui, nessa lição, nós temos que entender o quê? Que o Pai e o Filho, eles são iguais. Iguais o quê? Eles possuem os mesmos atributos. Mas em que sentido? Então, nós vamos falar um pouco desses atributos agora nessa lição. Por quê? Se nós entendemos que Jesus, lá em João 6,38, diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, falando do próprio Pai. Então, aqui nós vemos aqui, que Jesus, ele veio pregar o Evangelho e ele veio trazer uma revelação para nós, que assim, qual é a vontade do Pai? Essa é a revelação. Qual era a vontade de Deus para toda a humanidade? Nós entendemos que o povo de Israel era um povo escolhido, mas, diante da rejeição, se abriu-se uma porta de grande salvação, salvação para aqueles que seriam, na verdade, Israel, para proclamar o reino de Deus. Mas através dessa rejeição se abriu-se a porta dos gentios. E quando se abre a porta dos gentios, nós vemos um fato muito interessante que nós lemos lá no livro de Atos, depois você vai poder ler em casa, que João um dia ele está em cima de uma casa e ele tem uma revelação, ele estava orando. E de repente desce do céu uma visão que ele tem de alguns animais num lençol. Alguns animais que ele considerava como impuro. E uma voz falava assim, mata e come. E ele falou assim, não, eu não vou comer nada impuro. Mata e come, eu não vou comer nada impuro. E aí o Senhor falou assim, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. E João entendeu. O que era aquela revelação? Aquela revelação era a questão das pessoas que os judeus consideravam como impuras, que seriam santificadas. E naquele mesmo momento, veio alguns homens procurar Pedro para que ele pudesse fazer uma visita num local onde havia um homem que a Bíblia intitula ele como honesto, um homem que cuidava das pessoas e que Deus se agradou, que se chamava Cornélio. Quando ele chega na casa deste homem, acompanhando essas pessoas que o buscavam, ele começa a falar de Jesus e de repente, a casa se encheu da glória de Deus e todos foram batizados com o Espírito Santo. E aí houve uma grande pergunta, e agora o que faremos? E também aí eles foram batizados na água para a questão do arrependimento. Quando Pedro volta, o concílio, alguém falou que Pedro estava no meio dos gentios. Olha só que interessante, o Evangelho, ele é libertador. E aí,
quando ele é chamado para essa comissão, para ele dar algumas satisfações, Pedro, ele conta esse fato que eu narrei para você. Olha, eu estava lá orando, desceu um lençol, falou que não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Eu fui lá na casa desse homem, porque eu fui convidado. Chegando lá, já tinha várias pessoas. E aí ele contou o ocorrido. Aí Deus batizou eles com o Espírito Santo, foram batizados na água. Resumindo, Pedro só não falou do jeito que eu vou falar. Olha, então, se vocês tiverem dúvida, vai reclamar com Deus. Porque quem batiza é Deus, quem perdoa é Jesus, quem faz a obra é Ele. É isso o resumo dessa história, de uma forma até grotesca que eu falei. É desse jeito. O Senhor, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, Ele salva, Ele liberta, Ele perdoa, Ele restitui, Ele levanta o homem caído, Ele perdoa os pecados, lança no mar de esquecimento, Ele faz tudo novo na minha vida e na sua vida, porque o Filho revela a vontade do Pai, vontade de restauração, de cura, de libertação. Então Jesus, Ele veio nos tirar das garras do inimigo, das garras do pecado, Ele veio trazer assim, uma nova expectativa de vida para mim e para você, de relacionamento, de andar com Deus, de falar com Deus, de receber revelações e ter uma vida plena na presença dEle. E isso é atributos, porque o Filho de Deus veio a este mundo para fazer a vontade, não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Olha o que fala interessante em João 9,4, diz assim, ó: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele falou, olha, o tempo está passando, eu tenho que proclamar esse evangelho. Jesus jamais teve vaidade no seu coração, pois entendia que as suas obras eram obras do Pai. O que você quer dizer, irmão Marco? Tudo que eu fazer, tudo que qualquer outra pessoa fazer, não sou eu estou fazendo as obras daquele que me chamou. Você está entendendo? Então a vaidade não pode entrar no meu coração. O que eu faço, o que eu realizo, é porque foi confiado a mim. Mas da minha capacidade, e muitas vezes por eu ter minhas falhas, os meus erros, as minhas dificuldades, eu não vou ter êxito, eu não vou conseguir alcançar o objetivo. Mas quando eu me submeto à vontade de Deus, quando eu me submeto à vontade de Jesus, quando eu deixo o Espírito Santo conduzir a minha vida, as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. O que eu tenho que aprender, e nós temos que aprender, é deixar Deus conduzir a nossa vida. Isso se chama relacionamento. E eu tenho um relacionamento com Deus, e você também tem. O que nós temos que aprender é ter nosso coração voltado e nossa sensibilidade bem afinadinha. Sabe, o meu espírito afinado em comunhão com o Espírito do Santo que mora na minha vida. E aí, quando Jesus ele fala isso, que ele não tinha vaidade no seu coração, lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim, olha que interessante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E continua assim, esvaziou-se de si mesmo, tornando forma de homem. Ele esvaziou-se. Se ele, nunca teve, né? Mas se ele tivesse ego, tivesse orgulho, ele ia se esvaziar. O que eu quero dizer? Muitas vezes eu vou ter que me esvaziar do meu achismo, do meu ego, do que eu penso que eu estou certo. Para mim, quando eu me esvazio das minhas obras da carne, dos meus sentimentos, dos meus direitos, aí o Espírito Santo ele pode entrar na minha vida com a bondade, com a benignidade, com o amor, com a transformação. Então, Cristo cumpriu a vontade de Deus em humildade e em obediência para nos salvar. Você lembra? João Batista, um dia estava lá no Rio Jordão, batizando algumas pessoas para o arrependimento. De repente, aparece um homem que vem andando. Ele olha e fala assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando ele chega para João Batista, ele fala assim, eu necessito ser batizado. E João Batista fala para ele, não, o senhor não. Ele falou assim, eu vim cumprir a lei. Uau, obediência. Eu vim cumprir a lei. E o texto nos diz que João Batista batiza ele. Aí uma voz ecoa no ar, eis é o meu filho amado a quem me comprazo. Ali estava o filho, a voz do pai, e de repente um símbolo um simbolismo do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Ali estava a Trindade, testificando dos atributos do Pai são vistos no Filho. Então isso é algo maravilhoso. João 10:30 diz assim, eu e o Pai somos um. Então isso é o suficiente para edificar a minha fé e a sua fé nesse dia, tá? Sobre a unidade do Pai com o Filho, o amor de Deus derramado sobre a minha vida e a sua vida. E que essa lição
ela vem entrar no seu coração, de um Deus que ele é onipotente, ele vai nos guardar, vai nos proteger, de um Deus que a sua onisciência, ela vai além dos nossos entendimentos, ele está cuidando de todas as coisas, e é essa onipresença, que ele está em todos os lugares. Então nós vemos que hoje, nós estamos falando de algo, que ele fala da nossa eternidade para com Deus, dos propósitos divinos. E aí nós vemos que o Filho de Deus é o maior exemplo dessa bondade, que ele foi tão bondoso que ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a sua misericórdia alcançou os nossos corações. E hoje nós somos cobertos por essa misericórdia, porque nós estávamos, jus à punição, porque nós pecamos em tudo, mas ele veio para derramar em nossas vidas a sua misericórdia, sem acepção de pessoas, sem julgamento, mas por isso que ele falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? E descansai, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, e eu encontrarei descanso para a vossa alma. Então isso, aí ele fala assim, e agora vocês vão viver na minha presença, vocês vão viver algo diferente, para que vocês tenham a minha graça, a minha bondade nas suas vidas. E a conclusão da nossa lição, ela vai dizer assim, que o Pai e o Filho são iguais, em essência, poder e glória. Então, hoje, Jesus retornou para o Pai. E a hora que ele fala lá em João 14, algo muito maravilhoso, ele falou assim, eu vou para a casa do meu Pai, vos preparar um lugar. Eu voltarei para vos buscar, para que vós estejais comigo. Então, Jesus, ele foi preparar um lugar para mim e para você. E ele falou assim, mas porém, enquanto eu estiver lá, não vos deixareis órfãos, vos deixarei o Espírito Consolador, para que estejais com vocês todos os dias. Uau! Por que ele deixou o Espírito Consolador, irmão Marco? Porque ele sabia que eu não ia suportar, que sozinho eu não ia conseguir. Ele falou assim, eu vou deixar o Paracleto, o amigo, aquele que vai ficar ao seu lado, te ajudando, a missão para ser completa na sua vida, você vai precisar estar junto com ele, ele vai estar junto com você. E aí nós vemos assim, esse amor é manifestado. E hoje nós temos esse acesso na presença de Deus através do Espírito Santo. Então Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Ele nunca nos abandonou e não vai nos abandonar. Por isso que Ele foi nos preparar um lugar e voltará para nos buscar. Isso fala de eternidade, de estar com Deus. Enquanto estamos trilhando nossa vida aqui na terra, vamos servir ao Senhor com bondade, vamos nos relacionando com as pessoas, vamos vivendo em santidade, mas também vamos derramando essa graça sobre as pessoas que estão à nossa volta, para que elas também, elas sintam este amor, sabe? Essa alegria, essa segurança que nós temos, que eu tenho, que você tem. Por isso que ele falou assim, vós sereis minhas testemunhas. Nós temos que testemunhar, gente, falar das bênçãos, das vitórias, dos livramentos. Irmão Marco, mas eu estou numa luta. Você está numa luta hoje, mas é passageira. Amanhã você vai ter a vitória, você vai ter mais um testemunho para contar. Nós temos muitos testemunhos, e é isso que Deus espera de nós. Firmeza. Não vos espante, não tenha medo, não se apavore, creia que Deus está cuidando da minha vida e da sua vida. E essa é a palavra de hoje, essa palavra é Cristo, Ele veio para nos redimir do nosso pecado, fazer a vontade do Pai. Então guarde essa palavra no seu coração, e nós aguardamos você para a próxima aula. Espero que você tenha se agradado, que você possa compartilhar. Nós estamos aqui na Rua Dracena, número 202, em Santo André, no Jardim Alvorada. Venha nos visitar. Nós temos um culto às 9 horas da manhã e um às 18 horas. Vai ser um prazer recebê-lo. E que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos proteja. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Um abraço.